Olá, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Ana. Bom ver vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Sejam bem-vindas. Estou encaminhando aqui para as pessoas. Curtindo aquele louvor que vocês já sabem, né? Que é o louvor que eu sempre faço nas minhas aulas de sexta-feira. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Silmara. Sejam bem-vindas. Pessoal de Santa Catarina em peso aí. 4, 5 pessoas aqui já são de Santa Catarina. Bom dia, Deciane. Bem-vinda, Marita. Bom dia, Cíntia. Como que tá a nossa pequena? A Isabela. Ó, até meu marido entrou aqui. Nossa. Bom dia, Deciane. Vamos encaminhar aqui para as pessoas. Estou aguardando o pessoal entrar. A gente já vai começar. Hoje nós vamos falar sobre empreender com propósito. Trouxe uns conteúdos bem bacanas aqui para vocês. Deixa eu mandar pro pessoal aqui do meu grupo. Belinha tá ótima. Conheci a Catarina, Cíntia. Meu Deus do céu, ela é muito pequenininha. Bem pequenininha, coisa mais linda. Bora lá, então vamos começar a nossa live. Primeiramente, né, agradecer aqui a presença de vocês. Ficamos aí 2 semanas com muitos eventos, dias muito intensos, né? Fizemos evento aqui em Alphaville, São Paulo. Daí fomos para Santa Catarina, fizemos o evento em Santa Catarina lá com o Pedro, que é o nosso mentorado aqui da mentoria do Wellington, o Pedro e a Roselene. Nós fizemos um evento lá em Palhoça, assim, foi muito legal, porque eu consegui conhecer algumas pessoas que fazem parte do meu grupo, das Mulheres Imparáveis, que nós só nos víamos online, né? E tive a honra aí de estar conhecendo elas pessoalmente. Bom dia, Renata, bem-vinda. E foi muito legal. E também rever outros amigos que fazia muito tempo que a gente não via de Floripa, né? E foi muito legal, assim, foi um evento muito bacana. Então, assim, passamos dias intensos, tivemos uns dias de uma mini férias, embora nós fomos para Santa Catarina para pegar sol, ver a praia, a gente pegou dias de chuva, mas deu para descansar bastante. E no último dia ontem, quando nós viemos para São Paulo, foi o dia que o sol raiou, né? Então deu um sol maravilhoso, mas tá tudo bem. A gente sempre agradece, né? Independente do sol, ou da chuva, ou do que acontecer, a gente tá sempre agradecendo, porque eu acho que em cada momento, né, tem o seu brilho, tem a sua... E eu gosto também, eu gosto de um friozinho, gosto também de chuva. Aqui em São Paulo chove pouco, então pude aproveitar aquele tempo mais úmido, aqui é muito seco, né? Então foi maravilhoso. Aqui a Cintia tá falando que a Bela era a cara do papai da Catarina, né? Isso mesmo, é a cara do Demétrio e igual a Belinha, isso aí, igual a Belinha também, que é igual o teu marido. Mas depois vai passando o tempo, né? Vai ficando parecido um pouco com a mãe também. Então, a gente vai falar hoje sobre empreender com propósito, né? Como está a sua frequência? Eu até fiz uma enquete no Instagram falando sobre isso, né? Sobre o que vocês gostariam de ouvir, se era sobre empreendedorismo, se era sobre casamento, espiritualidade ou frequência. Na verdade, eu já queria falar muito sobre frequência, porque o último método IP que nós fizemos, nós falamos, o Pablo trouxe pra gente, o tema central foi sobre a frequência do reino, né? Foi falado muito sobre isso. E tudo na nossa vida é frequência, energia.
Mas na enquete ali as pessoas pediram para falar sobre empreendedorismo. Então eu juntei os dois, fiz um casamento ali sobre empreendedorismo e frequência. E o que menos teve lá foi casamento e espiritualidade. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso também. Mas todo pensamento, ele gera frequência. Vou pedir para vocês, se vocês quiserem encaminhar a live para suas amigas, geralmente eu faço essa aula no Zoom, faço fechada, então a gente está com a oportunidade aqui, né? A gente está com a aula aberta para a gente poder estar encaminhando aí para outras pessoas, convidando outras amigas para estarem aqui ouvindo essa live. Da mesma forma que pessoas que estão aqui foram convidadas por outras e hoje estão aqui, passaram por várias transformações, você pode também ser luz na vida das pessoas, você pode estar encaminhando para alguém e essa live fazer sentido para essa pessoa, e ela tem muita gratidão por você ter feito isso. Eu conheço inúmeros relatos de pessoas que estavam ali e receberam, né, a live, foram encaminhadas por alguma amiga e aquilo fez toda a diferença para ela. Bem-vinda, Thaís. Então, compartilhem a live e a gente já vai estar começando. Então, né, empreender com propósito, né? Como está a sua frequência? Isso que eu pergunto para vocês. Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre o trabalho, mas como está a sua frequência antes de tudo, né? Como que está a sua energia? Você anda vibrando positivo ou negativo? Como que estão os resultados na sua vida? Porque o resultado da sua vida mede a sua frequência. Se você não está tendo resultado na sua vida, se você está tendo resultados negativos, muitas vezes é porque sua frequência também está baixa. Bem-vinda, Mari. Então, muitas vezes porque sua frequência está baixa, mas daí a gente fala, né? Mas, Morgana, está acontecendo tantas coisas na minha vida, como manter essa frequência alta? Hoje eu falo que independente da chuva, do sol, eu agradeço. Por quê? Porque eu mantenho a minha frequência alta. Tem pessoas que dependem do tempo para sorrir, para ficar alegre, para trabalhar com mais ânimo. Tem pessoas que dependem de circunstâncias, mas se a gente for ver, a vida é um movimento, né? A gente vai ter momentos que a gente vai estar em alta, outras em baixa, mas independente da gente estar no momento de baixa, a gente tem que estar sempre com alegria. Bem-vinda, Ivanete, a Cida, o Roberto, bem-vindos. Então, nós estamos falando sobre empreender com propósito, né? E como está a sua frequência. Então, eu deixo essa pergunta aqui para vocês refletirem como está a sua frequência, como estão os resultados na sua vida. Porque se você está tendo resultados negativos, é porque a sua frequência está baixa. Eu recentemente passei por alguns desafios aqui em São Paulo e eu tenho um mentor espiritual, toda mentora tem um mentor também. E eu conversando com esse mentor, eu falei para ele que estava acontecendo algumas coisas que eu nunca tive. Nós fomos viajar para Orlando e eu tive um momento que eu me senti... Não foi uma fobia, mas eu tive uma sensação ruim dentro do avião. O avião ficou muitas horas parado e aquelas pessoas todas lá dentro, e era inverno, muito casaco, muita coisa. Eu comecei a me sentir agoniada. Ele falou, Morgana, isso é frequência baixa. Você está numa frequência baixa quando você fica com essa fobia, né? Essa sensação de estar num local preso. Eu nunca tinha sentido isso. E eu comecei a refletir de fato, né? Porque eu estava passando por algumas mudanças na minha vida, que é sobre essa questão da energia masculina e feminina que eu falo muito para vocês, e eu não estava nem me reconhecendo. Nessas mudanças, pelo fato de eu ter passado 35 anos numa energia que não era minha, que eu estava muito focada na energia masculina, nesse entendimento e nessa mudança de eu ser uma mulher mais feminina, fez com que eu me sentisse... Eu não soubesse nem quem era eu. E naquele momento eu estava vibrando baixo por dúvidas, né, as reflexões. Então, quando ele me falou aquilo, eu falei, olha, faz toda a diferença, faz todo sentido aquilo que ele falou, né? E todo pensamento, ele gera frequência. Todo pensamento, tudo que você pensa, gera frequência. Então, muitas vezes eu tô aqui fazendo uma live pra vocês e estou me mostrando feliz, mas eu posso estar pensando coisas negativas. Eu posso estar falando coisas boas, mas ao mesmo tempo pensando coisas negativas. E o nosso pensamento, ele gera frequência. Ele faz com que a gente atraia as pessoas, os negócios, as amizades, com a mesma frequência. Obrigada, Thaís. Então, ele faz com que a gente atraia as pessoas com a mesma frequência de acordo com os nossos pensamentos. Então, se hoje você está se deparando com pessoas da família, se você está se deparando com amigos, com pessoas nos eventos que você frequenta, que estão fazendo algo que você não gosta, começa a medir como está a sua frequência, como está o seu pensamento. Porque a partir do momento que você está com uma frequência alta, você não se conecta mais com quem está com frequência baixa. Eu sempre falo, bem-vindo Pedro, Bruno, eu sempre falo que
Quando a gente está com frequência baixa, por exemplo, quando eu vou para o trânsito, eu saio de casa atrasada, estou atrasada, eu já não estou nem otimizando o meu tempo, eu não estou cuidando do meu tempo, né? Então eu já saio atrasada, então eu já saio correndo o carro rápido, boto o GPS já dirigindo, e às vezes acontecem algumas coisas no caminho. Por que acontecem essas coisas? Porque eu vou me deparar com pessoas que estão tão atrasadas quanto eu. Quando eu saio atrasada, a minha frequência está naquela loucura, no correr, no chegar rápido, eu tenho compromisso, eu vou me deparar no trânsito com pessoas que estão com a mesma frequência. Hoje eu sempre falo, eu sou uma pessoa muito calma, sou muito calma mesmo, e até a minha cunhada estava, uma das minhas cunhadas, nós estávamos conversando sobre isso, né? Pessoas que são muito reativas, ela no caso é uma pessoa que é muito reativa, muito julgadora, elas acabam tendo uma frequência muito baixa. Daí eu falei, olha, eu sou uma pessoa muito paciente. Ela falou, mas porque você é de outro mundo. Ela quis dizer assim, né, você não mora aqui nesse mundo, você é de outro mundo. Eu falei, não, muito pelo contrário, eu já fui uma pessoa muito explosiva, eu já fui uma pessoa muito reativa, eu já fui uma pessoa que eu não fazia perguntas, eu já fui uma pessoa muito... que sentia muita raiva, muito rapidamente, sabe, aqueles gatilhos. E hoje eu sou uma pessoa muito calma. Só que eu sou calma, a Heloísa falou que você passa essa calmaria. E sim, mas sabe por quê, Heloísa? Porque eu treinei. Eu tive que treinar muito. E a gente treina no momento que a gente se depara com a situação. Quando a gente se depara com um familiar que fala algo que você não gosta, a gente treina quando a gente fala com algum amigo, a gente está num evento com algum funcionário, com algum colaborador que nos tira do sério, que vai tentar nos tirar do sério. Só que quando eu entendo que eu reino, que eu governo as minhas próprias emoções, eu não deixo com que o estresse do outro me estressa. Então, quando acontecer algo na vida de vocês que vai fazer vocês serem reativas, não fazer pergunta, reagir de forma muito rápida e entrar na mesma frequência do outro, reflitam se vocês não estão nessa frequência, ao mesmo tempo respirem antes de responder. Respirem muito antes de responder. E então aqui eu coloquei, né, pensamento versus palavra falada e pensada, criando imagens. Então quando a gente pensa e fala as coisas negativas, acaba criando uma imagem que logo se manifesta. Então se hoje não está manifestando coisas positivas na sua vida, é porque provavelmente você pensou, você falou palavras negativas e aquilo criou uma imagem que acabou se projetando aqui. Às vezes eu vou falar alguma coisa do meu marido, eu reclamo do meu marido, eu murmuro, eu tô o dia inteiro aqui falando que ele não é capaz, que já era para ele ter acelerado na vida. Logo, aquilo se manifesta. Então a gente tem que começar a falar o positivo mesmo quando você não está vendo ainda, quando ainda não está manifestado. Porque é muito fácil eu pegar e falar e conhecer a Heloísa e falar assim, nossa, Heloísa, como você é linda, como você é calma, como você... sei lá, você transmite uma alegria para as pessoas. Agora você consegue falar para aquela pessoa que não transmite isso? Você consegue elogiar alguém que não está fazendo coisas boas? Se o pensamento e a palavra gera a imagem e projeta no outro, será que a gente não tá fazendo o contrário? A gente deveria pegar as pessoas que estão manifestando frequência baixa e a gente elogiar elas. A gente falar que elas estão bonitas, elas estão bonitas. Não é sobre mentir, tá? Não tô falando pra você mentir pro outro. Mas todas as pessoas têm coisas positivas. Todos nós temos coisas positivas, mesmo que a gente esteja numa frequência baixa. Mesmo que hoje nós estamos passando por alguma situação difícil, mesmo que eu esteja chorando, eu tenho uma coisa positiva para passar para alguém. Então, dentre as coisas negativas que a pessoa tem, procure encontrar alguma coisa positiva e elogie essa pessoa. Às vezes era tudo que ela precisava, para ela projetar em ser uma pessoa melhor. E então eu pergunto para vocês, né, qual que é a imagem que você tem de si própria? Porque a manifestação que nós somos hoje também reflete essa imagem. O que eu estou manifestando hoje tem a ver com o que eu penso de mim mesma. Se eu penso que eu sou burra, que eu sou atrasada, que eu não posso, que só o outro tem oportunidades, logo eu manifesto isso. Então, qual que é a imagem que você está tendo sobre você? E como você se vê, como você pensa e fala de você mesma. Como você fala de você para os outros? Já pegou pensando nisso? Como eu falo da minha pessoa para o outro?
Nunca fale coisas negativas a seu respeito. Tudo que tem de negativo pode virar positivo, desde que você fale, você pense, você escreva. Então, nunca fale negativamente de você para o outro, a não ser que você esteja pedindo uma orientação pessoal, alguém que já alcançou um resultado que você ainda não tem. É diferente, você está em busca de algo positivo, mas você só falar para alguém que você é uma pessoa lenta, que você não é capaz, não vai adiantar nada. Isso só vai reforçar e vai manifestar cada vez mais em você, nem do marido, né, Wellington? O Wellington está comentando aqui, nem do marido, principalmente do marido, né, que são as pessoas, o cônjuge é a pessoa que a gente mais convive na nossa vida, no dia a dia. Então, quanto mais a gente pensa e fala coisas negativas, mais manifesta. E se hoje eu quero ter um cônjuge próspero, se eu quero ter um cônjuge maravilhoso, um homem viril, eu tenho que cada vez mais pensar e falar essas coisas dele, não o contrário. Porque se eu falo o contrário, logo se manifesta. Bem-vinda, Vilma. Então, eu até trouxe aqui, vocês sabem, né, quem participa aqui das minhas aulas, eu falo muito sobre as provações e as tribulações, sobre a gente se colocar em prova. Se colocar em provações e se colocar em tribulações. E eu trouxe para vocês aqui, já que estamos falando sobre empreendedorismo, né? Na Bíblia, né? E todos nós sabemos que Deus, ele é criador. Deus, ele é criador. Nós estamos falando sobre frequência e sobre empreendedorismo. Bem-vinda, Mari. Então, Deus, ele é criador. Depois de Deus ser criador, temos trabalhador. Estamos falando sobre empreendedorismo. Trabalhador. Depois nós temos a pessoa que é vencedor. Tem dor no final. E depois nós temos a pessoa que é lutador. Estamos falando sobre dor, mas Morgana, por que você fala tanto sobre dor? Sobre provações, sobre tribulações? Eu quero vida boa, não quero passar por dores, né? Eu quero vida boa. E só que quem vai começar a empreender sempre vai passar pela dor. Vai passar pela dor do novo, vai passar pela primeira experiência, vai ter que descobrir coisas novas, vai ter que evoluir, vai ter que fazer cursos, vai ter que fazer mentorias, vai ter que estar em novos ambientes para ter novos resultados, vai ter que conhecer novas pessoas, vai ter que sair da zona do conforto, a zona de conforto. Então, todo o processo para a gente empreender com propósito tem dor no caminho. Como empreendedor, como trabalhador, como lutador, como vencedor. Então, a dor está presente o tempo todo. Só que quando a gente fala sobre frequência, você escolhe se você quer passar pela dor feliz ou triste. Porque para quem não me conhece, né, eu estou falando com vocês aqui de Alphaville, São Paulo, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, eu empreendo na área de eventos há 20 anos. Tenho uma empresa de eventos. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e aos 17 anos eu descobri essa área de eventos, trabalhando como promotora de eventos. E depois fui coordenadora de eventos e aos 21 anos eu abri a minha empresa de eventos. Dos 17 aos 21 eu passei por várias dores. Porque para eu passar de promotora de eventos para uma coordenadora, eu tive que aprender muitas coisas. Eu tive que estar atenta, eu tive que falar que eu era capaz, mesmo quando o ambiente que eu estava não mostrava isso. Eu tive que acreditar em mim mesmo quando eu às vezes duvidava, mas eu tive que acreditar para aquilo acontecer. E aos 21 anos, quando eu abro a minha empresa de eventos, quando eu começo a empreender, eu viro uma empreendedora e eu passo pelas dores do processo do empreendedorismo. Porque para empreender, você tem que evoluir cada vez mais, você tem que fazer sempre coisas diferentes. Eu tenho uma empresa de eventos há 20 anos, mas eu não faço a mesma coisa há 20 anos. Hoje, cada vez mais acelerado. Antigamente, a cada 2 anos a gente trazia uma novidade. Hoje, a cada 3 meses a gente tem que trazer uma novidade. Senão a gente fica para trás. E para isso a gente passa pelo processo da dor. A gente passa por provações, a gente faz coisas novas, às vezes a gente erra. Por isso que eu falo muito... O Wellington tá falando aqui sobre a dor de se expor. A dor de se expor é muito forte. Eu, inclusive, falei isso na palestra que eu dei em Santa Catarina, em Florianópolis. Falei muito sobre isso, sobre a dor de se expor. Eu comentei lá, o Wellington até comentou sobre quantos watts lá que a gente gasta de energia quando a gente vai se expor. Eu falei, o Wellington, ele tem isso natural dele, ele é comunicador, tem mais uma dor aí no comunicador. E o Wellington, para ele subir no palco, é muito fácil, é tranquilo para ele. A Morgana, que tinha bloqueio de fala, tinha dor da exposição.
Então, toda vez que, mesmo hoje sendo palestrante, mesmo hoje eu sendo mentora de mulheres, mesmo hoje eu estando me colocando nesses desafios, eu ainda sinto muita dor. Porque existiu um bloqueio, existiu um trauma. Eu já trabalhei isso, sim, hoje eu tenho entendimento. Porém, ainda toda vez que eu vou subir no palco, ainda quando eu vou fazer uma live, eu ainda sinto dor. Só que já é uma dor de um processo bom, porque quando a gente se coloca na dor e a gente repete aquela dor, cada vez mais essa dor vai ficando menor. A Cíntia colocou, depois que seu negócio acelera, vem a dor do crescimento. E essa dor é muito grande, né, Cíntia? Porque a gente vai crescendo, aprendendo, colocando em prática e de repente você começa a olhar ao redor, você precisa de pessoas que não estão no mesmo acelerar que você, não estão no mesmo processo, você tem que treinar pessoas, você tem clientes novos, você tem materiais novos e vem a dor do crescimento. E crescer dói muito. Até mesmo se a gente for falar de uma criança, quando a criança é pequena, quando ela vai crescendo, crescer dói. Eu lembro do meu irmão, ele cresceu, eu não sei quantos centímetros, ele era bem baixinho, de repente começou a vir a fase da adolescência e ele cresceu muito rapidamente. As costas dele ficou cheia de estria, de tanto que ele cresceu. E ele falava que ele sentia muita dor. Eu falei, gente, não tem como sentir dor do crescimento no corpo, né? E eu sempre falava que não existia isso. Só que existe, ele sentia muita dor no corpo dele porque ele cresceu demais em pouco tempo. E no empreendedorismo é a mesma coisa, você precisa desapegar e saber delegar. É isso aí que a Cintia está falando. Você precisa desapegar e saber delegar. É isso? Porque se a gente não desapega e a gente não delega, o nosso crescimento ele fica limitado. A nossa empresa fica limitada. E nunca queiram ficar limitados. A gente precisa passar pela dor do processo. A gente precisa crescer cada vez mais. A vida é movimento. Bem-vindo, Lino. A vida, ela é movimento. Então, nós temos que passar por essas dores. Agora é uma escolha de frequência. Você escolhe passar pela dor de forma triste ou de forma alegre? Quanto mais a gente passar pela dor com uma frequência alta, mais a gente atrai fornecedores, colaboradores, clientes com a mesma frequência. Se eu tô passando pelo momento da dor, eu me desespero e eu não faço as coisas com amor, com atenção, eu acabo atraindo clientes que estão na mesma frequência. Clientes que não pagam, clientes que atrasam. E tudo começa em mim, porque se eu sou uma pessoa que eu pago as minhas contas em dia, eu também vou estar recebendo as minhas contas em dia. Eu e o Wellington, nós temos 20 anos de empresa de eventos. Nós temos zero inadimplência. Nós já tivemos clientes que atrasaram, mas a gente nunca teve cliente que nunca pagou dentro da empresa. Nunca tivemos. Então, por quê? Porque nós sempre fomos corretos também. A gente sempre pagou as coisas em dia. Então, empreendedorismo é isso. A gente passa por processos de dor. Sim, a gente já teve momentos que teve que pegar empréstimo para pagar uma conta. Mas a gente logo corrigiu tudo e colocou as coisas em dia. Então, a gente passa pelo processo da dor. E naquele processo da dor, se você não fazer com alegria, você não vai conseguir sair de forma rápida. Bem-vindo, Marcelo. Você não vai conseguir sair de forma rápida se você não passar pela dor com alegria. Eu sempre falo, quando a gente tem muitos boletos para pagar e às vezes nem sabe como, joga esses boletos na mesa. A gente está falando boletos hoje de uma forma simbólica, como se fosse um papel, mas sabemos que hoje, né, a maioria das coisas que a gente paga pela internet, mas mentalmente coloca e saia rindo daquilo. Ri até ficar alegre. Mesmo que você queira chorar, ria até você ficar alegre. Pode ter certeza que você vai sair daquilo de forma bem mais rápida, mais acelerada e não vai sofrer tanto. O problema é quando a gente cai no choro, quando a gente cai na reclamação, quando a gente acha que não tem saída. E de fato, pode ter certeza, vocês vão sair de tudo que vocês estão passando, tudo, qualquer momento, qualquer pessoa que está passando aqui por tribulações, passando por provações, vocês vão passar por esse processo. Vai passar todo o processo que você está passando hoje, vai passar. Só que depende de você passar com alegria ou com tristeza. Depende de você. O Wellington falou sobre medo de exposição. Tenho medo de subir no palco. Vai com medo mesmo. Ah, mas eu não sou tão boa assim. Treina, sobe no palco e treina até ficar boa. Até ficar melhor. Dentro do processo ali da exposição, de subir no palco, eu vejo o quanto é engraçado, porque no começo a gente vai lá, tem medo, às vezes não sabe nem o que vai falar, acha que não é capaz. Só que no processo do crescimento, a gente vê que a gente tem que melhorar cada vez mais. Nunca acaba.
Ali a gente vai conhecendo coisas que a gente não conhecia, a gente começa a entender de senoide, a altura da voz, como manter o público atento àquilo que você está falando, como fazer perguntas. Então a gente vai aprendendo no processo várias coisas. Então a gente vai passando por várias dores. E em Provérbios fala sobre, primeiro Gênesis, né? E disse Deus, haja luz e houve luz. Deus falou pelo poder da palavra, poder criador das palavras. Por isso que eu falo muito sobre cuidado com o que você fala e você pensa. Cuidado, isso cria uma imagem que manifesta aqui. Então, Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A língua tem o poder de construir ou de destruir. E a minha pergunta é, você tem mais edificado, construído? Você está construindo ou você está destruindo algo? Ou pessoas até, porque às vezes, de acordo com o que a gente fala, a gente pode destruir uma pessoa que estava naquele momento precisando de apenas uma palavra. E também trouxe aqui que no princípio era verbo, todas as coisas foram feitas por ele. No princípio era verbo. Então assim, a gente vê que na Bíblia consta muito sobre isso, sobre a questão do falar, do pensar, do criar, de ser criador de novas coisas. E muitas pessoas desejam empreender, só que elas não fazem perguntas. Muitas pessoas desejam empreender. Gente, se vocês quiserem colocar perguntas aqui, eu estou acompanhando tudo, quem está entrando. Bem-vinda, Jennifer, o Felipe Lubas também, parente lá do Ariel. Vocês podem colocar perguntas, podem interagir aqui. Se vocês quiserem, se puderem escrever aqui se vocês estão empreendendo, ou se alguém está entrando no empreendedorismo, ou se vocês estão CLT, né? O que vocês estão fazendo hoje. Então, façam perguntas. Quando vocês têm o desejo de empreender, vocês precisam fazer perguntas. Eu trouxe até para vocês aqui algumas perguntas. Por que você quer empreender? Você já se perguntou? Às vezes você está num momento hoje que você está trabalhando com... Vou usar um exemplo aqui, a Jennifer. A Jennifer é promotora de eventos. Ela já passou de promotora para coordenadora. Ela fez um curso comigo online. Ela fez Na verdade, ela já trabalhou comigo com eventos. Já fizemos alguns contatos aqui. Eu sei que ela quer ter o crescimento. Ela tem que passar pela dor do crescimento, que é o quê? Ser uma promotora de eventos e... Ela começou a coordenar eventos, ela passou para o próximo nível. Se manter como promotora de eventos é mais fácil, porque ela já sabe fazer aquilo. Quando ela vai coordenar eventos, ela passa por novas dores. Só que hoje, eu entendo que se a Jennifer está querendo ser uma coordenadora de eventos, é porque lá no futuro ela está se vendo uma empreendedora na área de eventos. Então ela está se vendo empreendedora, mas por que você quer empreender? Eu pergunto, sabe por quê? Porque o nosso tema é empreender com propósito. Empreender com propósito. Então a pergunta é, por que você quer empreender? O Ento botou, quem tem o desejo de ensinar, de ser mentor? Uma pergunta, né? Quem tem o desejo de ensinar, de ser mentor? No início é desafiador, mas isso é empreender, com certeza. Ser mentor é empreender. Subir no palco é empreender. Fazer seu próprio evento é empreender. Mas voltando ao assunto de eu quero empreender por quê? Por que eu quero empreender? Para ganhar dinheiro? Faz parte, mas não pode ser o primeiro do processo, da tua resposta. O dinheiro, ele faz parte, a gente tem que desejar o dinheiro, mas ele não pode ser a primeira coisa para o seu desejo de empreender. Qual que é a finalidade desse novo empreendimento? Por que você faz o que você faz? Por que você quer fazer isso? Qual que é a finalidade do empreendimento? Agora, uma pergunta que eu vou falar para vocês que é o mais importante, eu vejo que eu fiz quando eu abri a minha empresa e eu nem sabia, não entendi. Hoje eu entendo por que a minha empresa deu certo. Bem-vinda, Alessandra. Hoje eu entendo por que a minha empresa deu certo. Por conta dessa pergunta. Quem vai ser beneficiado com o seu empreendimento, com o seu negócio? Será que só eu vou ser beneficiada com isso ou se muitas pessoas? Será que só eu vou ser beneficiada? Se hoje eu estou abrindo um novo negócio porque eu quero ter dinheiro, porque eu quero ficar rica, porque eu quero me vestir bem. Será que só eu vou ser beneficiada? Ou se eu vou beneficiar muitas pessoas com o meu negócio? Você já se perguntou? Porque às vezes a gente só pensa na gente. E pensar em nós faz parte do processo do empreendedor. Mas não pode estar em primeiro lugar. Qual que é o objetivo final da tua empresa?
Quais dores eu estou resolvendo através da minha empresa, do meu negócio? Você já se perguntou sobre isso? Quero abrir uma empresa, quero empreender. Hoje já tenho uma empresa, estou empreendendo. Quais as dores que eu estou resolvendo através do meu negócio? O que eu preciso melhorar em mim? Falamos de frequência, de movimento. O que eu preciso melhorar em mim como empreendedora, como CEO de uma empresa, como gestora de uma empresa, como diretora de uma empresa? O que eu tenho que melhorar em mim para construir algo grandioso? Porque às vezes eu almejo ganhar muito dinheiro, só que eu não acordo cedo, eu não faço oração, eu não penso no meu negócio, eu não trago coisas novas. Eu quero ficar na zona de conforto, eu só quero fazer as coisas fáceis. Porque as difíceis dá dor, dá muita dor. Então o que eu preciso melhorar em mim, Morgana, para construir algo grandioso? Eu estou 2 anos em Alphaville, eu e o Wellington. O investimento em nós está sendo a parte principal. A gente está investindo muito em conhecimento, entendimento, em ter clareza, em investir em nós mesmos, em novos conhecimentos. Por isso nós estamos crescendo. Por isso nós estamos passando por provações, por tribulações e por muitas dores. Por isso a gente não está parado. Por isso a gente está abrindo novos negócios. Será que os meus sonhos são pequenos demais? Você já se perguntou? Eu já vi pessoas falando assim, eu só queria ter uma empresinha para comprar uma casinha, para eu comprar o meu carrinho, para eu ser felizinho. Tudo pequenininho. Deus falou que a gente fará obras maiores que a dele, tão boas quanto a dele e maiores que a dele. Toda vez que eu falo no pequenininho, eu não tô seguindo aquilo que Deus me trouxe na Bíblia, falando que eu tenho a capacidade de fazer obras maiores que a dele. Por isso tenho desejos grandiosos. A gente vai passar por escadinha? Com certeza. Vamos passar, a gente vai dar o primeiro passo, o segundo passo. Só que se eu não consigo ver o topo, eu só vou continuar no primeiro passo, no primeiro degrau da escada. Eu preciso ver o topo. E o topo, ele é impossível de se realizar hoje. Só que quando a gente não consegue ver o impossível, a gente não chega a alcançar aquele topo. A Silmara colocou, eu quero crescer e prosperar a cada dia mais. Amém, é isso aí. Quero e faço e tenho a capacidade para isso. Tenho sim. Deus vai te capacitar no caminho, só que você tem que estar disponível, você tem que estar disposta para isso. Só que não esqueçam de ver o topo. Não esqueçam de ver o topo. Não deixa ninguém falar para vocês que vocês não são capazes. Porque essa capacidade você vai ganhando no processo, no caminho. Mas eu tenho que ver o topo. Se hoje eu tenho o desejo de ter uma casa pequena, eu estou falando de concretizar algo, eu tenho que também conseguir ver o topo, aquela que parece impossível. Impossível. Ninguém paga por imaginar, por sonhar. Não paga, você não paga para isso. Então sonhe grande, tem sonhos grandiosos. Vai subindo de escadinha até chegar naquele topo. Com certeza, se você conseguir falar, pensar, para criar essa imagem de algo grandioso, você vai chegar até lá e de forma muito mais rápida. Bem-vindo, Fernando. E então, não esqueçam de fazer essas perguntas. Será que eu acredito também na minha capacidade? E muitos de nós, a gente não consegue enxergar além da dor. A gente para na dor. E se eu falar para vocês que a dor é o rompimento do processo para a gente alcançar aquilo que a gente quer? Muitos de nós paramos no momento da dor. A gente começa a fazer, as coisas vão dar certo e de repente vem a dor do crescimento. Só que nós paramos ali porque a gente acha que a gente não é capaz. Muitas vezes a gente para porque alguém fala pra gente que a gente não é capaz. O Fernando botou, tirasse o dom. Acho que eu entendi, tirasse o dom. Todos nós, boa lembrança, Fernando, todos nós temos dons e talentos. Na Bíblia fala sobre a parábola dos talentos, né? Todos nós temos dons e talentos. Tem coisas que o Fernando é melhor que eu e tem coisas que eu sei fazer melhor que ele. Só que aquilo que ele é bom eu também posso, eu também tenho essa capacidade. Se eu treinar, se eu estudar. Eu sempre falava que o palco não era pra mim. Não era. Eu era tímida, eu tinha bloqueio de fala, eu tinha vergonha, eu nunca desejei o palco.
Só que daí a gente começa a andar com pessoas que falam que você é capaz. Que a mesma capacidade que o outro tem, eu também tenho essa capacidade. Basta que eu treine, basta que eu me coloque em provações, basta que eu passe pelo momento da dor, o momento do crescimento, do rompimento. Então eu começo a treinar e começo a me expor, começo a tirar esses bloqueios e eu vejo que eu posso fazer tão bem quanto ele que faz há tanto tempo. Eu posso fazer tão bem quanto ele que faz há tanto tempo. Isso é doido. Porque muitas vezes a gente acha que não é pra nós, que a gente não tem capacidade pra isso. E ano passado eu fiz uma lista das minhas dores, e até compartilhei já nas minhas aulas para as mulheres que participam, que eu fiz uma lista ano passado, gente, parece que faz tanto tempo já. Eu fiz tantas coisas do ano passado pra cá, desde que a gente veio pra Alphaville, a gente passou por tantas dores e a gente melhorou em muitas coisas. E quando eu fiz essa lista das minhas dores, eu entendi que tudo que eu fiz até agora, até esse momento, me trouxe os resultados que eu tenho hoje. E para eu chegar nos resultados que eu tanto almejo, eu preciso fazer coisas diferentes. E muitas vezes as coisas diferentes estão em fazer aquilo que você não gosta. E como é difícil você fazer aquilo que você não gosta. Eu sempre falava, não, eu não quero, eu sou boa nisso aqui, então eu vou fazer só isso. Eu sempre falo, eu tenho um perfil dominante. Dominante é uma pessoa que é focada em resultados. O Wellington, ele tem um perfil influente. Eu sempre falava, eu não sou influente, eu não sou igual o Wellington, porque ele se comunica com todo mundo, ele é legal com todo mundo. Mas será que eu não tenho que me esforçar um pouquinho para ser um pouco mais influente? Eu tava até refletindo sobre isso, que eu sempre falo assim, eu não sou influente. Eu falei, não, eu sou muito influente. Hoje eu tenho um movimento de mulheres, eu tenho os meus eventos, as palestras, as mentorias. Se eu faço tudo isso, é porque eu tenho influência. É porque o meu exemplo arrasta. Então eu sou influente, eu não era. Se eu fazer hoje o meu teste DISC, eu tenho certeza que a minha influência aumentou muito. Não igual o Wellington, que ele tem isso de forma natural. Mas eu aumentei a minha influência, então eu não era boa, eu não era influente, eu não era uma pessoa que gostava de falar com as pessoas. Eu era muito quieta, eu era muito na minha. Eu ainda sou uma pessoa mais reservada, é uma característica minha. Mas eu aprendi a melhorar naquilo que não era tão boa. A passar pelo processo da dor. E então eu fiz essa lista das minhas dores. Coisas que eu tinha medo, que eu achava que eu era incapaz. E que eu tinha bloqueio. Eu sempre fugia de fazer e eu comecei a fazer. E coisas impressionantes aconteceram. Uma das coisas que eu coloquei dentro dessa lista era subir no palco. Eu mesma criei o próprio evento junto com outras mulheres para eu me colocar no palco, para eu me colocar em provações, para eu passar pela dor. Eu queria fazer isso? Não queria. Doía muito para uma pessoa que era bloqueada de fala. Mas eu me coloquei à prova, eu sou focada em resultados. Quando eu descobri isso, eu falei, eu tenho que fazer a lista daquilo que eu sempre fugi na minha vida de fazer. E eu vou começar a fazer para eu ter novos resultados. Então eu coloquei tudo no papel. Comecei a fazer as lives, comecei a fazer os eventos, comecei a fazer o chá no Palácio Tangará com outras mulheres. Eu tinha bloqueio de ter contato com outras mulheres, porque depois eu fui entender que eu neguei muito o meu eu feminino devido à vida da minha mãe com meu pai, de todo o processo que ela passou com ele. Eu acabei negando esse feminino e acabei eu não gostava de ter contato com mulheres. Então o que eu fiz? Não gostava, dentro daquela lista eu botei aquilo, não gosto de ter contato com mulheres. Não faz sentido o papo que elas têm. Eu coloquei isso na lista. E o que eu tive que fazer? Criar o meu próprio movimento de mulheres. Para eu entender por que eu não gostava. Porque eu não fazia perguntas. Eu não fazia perguntas por que eu não gosto de estar com mulheres. Logo, quando eu crio esse movimento e eu começo a estar com mulheres, eu começo a entender que nem eu me via como uma mulher feminina. E foi ajudando essas mulheres a serem mais femininas que eu me tornei mais feminina. Que eu passei a gostar disso, que eu passei a ter novos resultados. Então isso é uma dica que eu posso dar para vocês. Façam uma lista daquilo que vocês fogem, que vocês não gostam de fazer. E comecem a fazer, passem pelo processo da dor. Geralmente nosso propósito está na nossa maior dor, o maior desafio, aquilo que a gente acha impossível. E aí vem novamente sobre o bloqueio. Bem-vinda, Mariana. E aí vem novamente sobre o bloqueio que a gente tanto fala.
Geralmente, a nossa maior dor, o nosso maior bloqueio tem a ver com o nosso propósito. E a gente está falando sobre empreender com propósito. E os teus sonhos são possíveis, mas os sonhos de Deus são aqueles que parecem impossíveis. Então, para algumas pessoas hoje, empreender é impossível. Não, Morgana, não posso. Por que não pode? Ah, porque eu não tenho faculdade, porque eu não tenho conhecimento, porque eu não sou influente, porque eu não sou focada em resultados, porque eu não sei, tem vários porquês. Mas os sonhos impossíveis, eles são os de Deus, aqueles que parecem impossível. E depende de você para poder manifestar aqui, para poder executar, para poder fazer essa empresa acontecer. Deus é um Deus de infinitas ideias, Ele está aqui. Tem ideias aqui em todo canto. Agora, aquele que está conectado com Ele é que vai pegar essas ideias e vai colocar ela em prática. Porque muitas pessoas conseguem ter essa conexão com Deus e ter ideias maravilhosas, ideias criativas, só que elas não colocam em prática. Elas sobem o primeiro degrau e elas não colocam em prática. Elas não fazem pergunta. Até trago para vocês aqui a experiência, eu falei para vocês lá em cima, fiz várias perguntas, né? Sobre por que eu quero empreender, qual a finalidade desse novo empreendimento, quem vai ser beneficiado. Eu falei para vocês que eu usei isso na minha empresa sem saber. Hoje eu tenho entendimento, mas lá atrás eu não tinha. Quem vai ser beneficiado na sua empresa? Eu ou muitas pessoas? Daí eu trago para vocês aqui que quando eu abri a IMW, eu trabalhava como promotora, depois fui coordenadora de eventos, eu era muito atenta a tudo. Atenta a todos os detalhes, aos erros, aos acertos. Eu sempre estava muito atenta a tudo. E uma das coisas que eu fiz, quando eu decidi abrir a minha empresa, eu queria resolver as dores do mercado. Eu nem sabia. Eu só falei assim, eu enxergo que as promotoras de eventos sofrem com isso, elas têm esses problemas. Eu enxergo que as agências não estão enxergando isso e tem coisas para resolver nessa comunicação entre as agências e as promotoras. E eu enxergo que o resultado é negativo porque por conta dessa falta de comunicação, de não resolver essas dores, o cliente ele acaba sofrendo essa confusão, esses ruídos. Então a minha intenção de abrir a empresa foi o quê? Eu preciso resolver essas dores, porque eu, como estou lá no campo, estou lá trabalhando no dia a dia, eu sei como resolver essas dores, só que ninguém me ouvia. Às vezes eu falava para as agências que me contratavam para ser coordenadora de eventos, eu falava, isso aqui está acontecendo assim, a gente tem que fazer tal coisa para melhorar. E eu não era ouvida, simplesmente a empresa talvez só estava focada em resultado, no dinheiro, e não resolvia a situação. Só que como eu estava lá no meio do trabalho, bem-vinda, Rose, eu estava lá naquele meio, eu sabia do que estava acontecendo, então a agência que não estava lá junto, ela não estava enxergando aquilo que eu estava enxergando. Isso não quer dizer que eu estava certa ou não, mas ninguém me ouvia. Eu falava pro Wellington, eu preciso abrir minha empresa para resolver essas dores, para resolver esses problemas. E eu sabia que se eu resolvesse esses problemas, eu ia ganhar muito dinheiro. Eu sabia disso. Só que o foco principal do empreender foi resolver os problemas, resolver as dores. Não foi o dinheiro, porque o dinheiro ele veio como acréscimo. Porque se eu fosse abrir uma empresa para ser igual às agências que não me ouviam, que não queriam resolver aquelas dores, eu ia ser mais uma agência no mercado, que fica lá 2, 3 anos e depois diz que não dá certo, reclama que o mercado é ruim, que as pessoas não querem trabalhar. Mas eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi as dores do mercado. Por isso, o resultado ele veio como consequência. O dinheiro ele veio como consequência. E eu sempre falo que nesse processo de 20 anos a gente tem que ouvir muito os nossos pensamentos, mas o nosso coração. Porque tem momento que Deus fala pra você, filha, agora vai pro próximo passo. Porque às vezes a gente começa a não fazer as coisas com amor, com atenção, com dedicação. E é nesse momento que você tem que ir pro próximo passo, você tem que fazer coisas novas. E não ficar só fazendo as coisas sem vontade. Porque quando a gente faz sem vontade, de fato a gente não quer ouvir o outro, a gente acha que o outro não tá certo, a gente não tá nem aí pra aquilo que tá acontecendo. Eu sempre gosto de colocar pessoas novas trabalhando na minha empresa. Porque elas vêm com uma paixão, com amor, com uma atenção, com uma dedicação diferente de quem às vezes está há muito tempo e já enjoou daquele processo, já está fazendo mais por obrigação do que por amor. Então, nesse momento que você já passou pelo processo, você já conheceu, já aprendeu, é hora de ir para o próximo nível.
É hora de ir pro próximo nível, porque senão a gente fica fazendo as coisas sem atenção, sem amor e acaba não tendo resultado. A Rose colocou sem amor e sem dedicação. Sem dedicação os resultados não vêm. Isso é certo, Rose? É certo. Quem não coloca, eu digo assim que o tempero da nossa empresa é o amor, é a atenção, é a dedicação. Se não for fazer as coisas com propósito, não faça. Vai ser por pouco tempo. A empresa vai durar pouco tempo. Você vai passar por dores que você nem precisava passar lá no começo. Agora, quando a gente faz com amor e atenção, olhando para o outro e resolvendo essas dores, quando eu falei ali da pergunta, né? Quem que está sendo beneficiado com a sua empresa? É só você ou são muitas pessoas? Quanto mais pessoas você multiplicar, mais você vai ter benefício para você. Agora, se o benefício vem só para mim, é só uma pessoa que está sendo beneficiada. Ou talvez a minha família está sendo beneficiada. Agora, quando você faz para beneficiar um todo, quando você multiplica para 1000, a multiplicação vem para você também. Quando você coloca uma semente, vem a semente dobrada. Quando você coloca 5, vem semente dobrada. Quanto mais semente, quanto mais beneficiar pessoas, mais você vai ter resultado. Então, não pense na sua empresa em empreender com benefício próprio. Pense no número de pessoas que você vai beneficiar através daquilo que você está criando novo. O número de pessoas que você vai beneficiar. Bem-vinda, Sabrina. Por exemplo, a Sabrina, ela tem salão de beleza. Olha quantas pessoas que ela consegue beneficiar dentro do salão de beleza. Quantas mulheres que chegam lá, às vezes, estão com autoestima baixa, precisando de um elogio. Então, ela tem ali as pessoas que trabalham com ela que estão ali ajudando a deixar a mulher mais feliz, mais bonita. Agora, imagina se ela faz aquilo sem amor, ela faz uma escova lá de qualquer jeito. Esses dias eu chamei aqui já faz um tempinho aqui em São Paulo, quando estava conhecendo ainda os serviços da área da beleza, eu chamei me indicaram uma moça para fazer escova no cabelo. Gente, foi uma coisa assim, eu falei, olha, eu sei fazer escova em casa, mas gosto de fazer no salão porque fica mais bonito, né? Elas sabem fazer melhor que a gente, né? E naquele dia, assim, foi como se eu não tivesse feito. Daí eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, será que falta amor, falta sabedoria, falta entendimento, o ambiente que a pessoa vive? Não sei, não entendi. E não era barato. E então olha o poder que tem de beneficiar num salão de beleza, o que ela tem, o número de pessoas que ela pode beneficiar. Os maridos que vão buscar a esposa lá feliz porque elas estão bonitas. E mais do que isso, hoje a Sabrina já eu acho que se eu não me engano, ela é mentora. Então ela já está, além de treinar as funcionárias dela, as colaboradoras dela, ela está treinando outras pessoas que querem exercer a mesma função que ela tem hoje, que é ser dona, proprietária de um salão de beleza. Então, quantas pessoas a gente vai beneficiar com o nosso empreendimento? E outra coisa também, muitos de nós queremos empreender na profissão que os nossos pais desejaram. Eu já vi muitas pessoas, tá? Muitas pessoas estarem exercendo hoje algo que o pai almejava. Às vezes o pai queria ser médico e não conseguiu. Daí ele lutou para pagar aquilo para o filho, para realizar o sonho dele, mas não era o sonho do filho. E acaba que a pessoa não faz com amor. E não tem crescimento. Eu sei porque eu já tive empresa de formaturas universitárias e a gente atendia muita turma de medicina e eu via que nem todas as pessoas ali estavam fazendo por desejo próprio. Mas era porque o pai falou que aquilo dava dinheiro. O propósito daquele negócio era o dinheiro, porque médicos ganham bem. Você entende que o primeiro propósito era o dinheiro. O pai e a mãe estavam fazendo por mal? Não estavam fazendo por mal, eles querem o bem do filho. Os pais querem o bem do filho, porém, cada o desejo que a gente tem no nosso íntimo, o propósito, ele é único. O propósito da mãe e do pai é o propósito deles. O propósito do filho é o propósito dele. Às vezes, tem filhos que vieram para fazer coisas com as mãos, só que os pais querem que fazem com os pés, querem que seja jogador de futebol. Só que ele veio para ser jogador de vôlei. Só que jogador de futebol ganha mais dinheiro. Qual que é o propósito? Ganhar mais dinheiro. Porque um dia, eu na minha infância, passei dificuldade, eu não quero que os meus filhos passem também. Nunca comece com o propósito do dinheiro. E muitos filhos, por amor, fazem aquilo que os pais querem, que os pais desejam.
E eu vi muitas pessoas não dar certo. Muitas. Eu vi alunos de medicina que o pai pagou pro irmão, pra irmã e pro outro 3 filhos fazendo medicina. 3 filhos se formando, uma escadinha do outro, assim, tipo, um seguido do outro, se formando em medicina. E eu vi um dos filhos que eu acompanhei, quando entregou o canudo, ele entregou o canudo pro pai. Tipo, tá aqui aquilo que você tanto desejou. Ele ficou 5 anos dedicando a vida dele na medicina, estudando muito. A gente sabe que para se formar em medicina tem que estudar muito, depois tem que ir pra prática, passa pelo processo da dor, só que não era um sonho dele. Quando ele se formou, ele entregou o canudo dele lá pros pais dele, e ele entrou pro digital, e ele ficou milionário rapidamente, fazendo algo que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha estudado. Só que ele teve que perder, eu digo que não perde, né? A gente ganha muito aprendizado com isso, né? Mas ele teve que ficar 5 anos dedicando algo pro sonho dos pais que não era sonho dele. Então, muito cuidado com esse processo, quando a gente coloca nos nossos filhos algo que era um desejo nosso. Eu conheço muitas pessoas que fizeram isso, muitas. Eu sempre falo, não é porque o pai ou a mãe é mau, porque não tiveram sabedoria. Hoje vocês estão ouvindo o que eu tô falando aqui, se fizer sentido pra vocês, comecem a perguntar pro filho de vocês se ele de fato ama aquilo que ele faz, porque tem pessoas que estão pulando de faculdade em faculdade. Começam uma faculdade, vão pra outra, não gostam, depois vão pra outra, não gostam, porque eles estão perdidos. Eles não sabem se eles realizam o sonho deles ou o sonho dos pais. Ou se eles não sabem se eles fazem aquilo por dinheiro, porque aquela matéria, aquela faculdade vai dar mais dinheiro, ou se eles fazem porque eles amam. Porque às vezes alguém tem o desejo de costurar, de fazer alguma coisa na área da moda, mas está fazendo biomedicina, está fazendo outra coisa porque vai dar mais dinheiro. Gente, não façam isso. Coloquem o propósito em primeiro lugar. Qual que é o propósito? O propósito não pode ser o dinheiro em primeiro lugar. O dinheiro, ele vem por acréscimo daquilo que você faz muito bem feito, que você faz com amor. A Silmara colocou, já estou vendo você dando curso, amiga, na sua área de massoterapia. A Heloísa, isso, a Heloísa é massoterapeuta e ela pode ensinar muitas pessoas, porque ela já faz isso há muito tempo. Então, quantas pessoas querem começar a aprender ou colocar em prática? Ela conhece coisas que eu não conheço. Então, olha, todos nós temos né, esse poder de ensinar. E uma coisa que eu trouxe também foi que o dinheiro nunca vem antes da dor, tá? A gente sempre passa pelo processo da dor, do novo, do conhecimento. Então, primeiro a gente resolve as dores. Depois, o dinheiro ele vem como consequência. Quanto mais eu faço, quanto mais dor eu passo, mais dinheiro vem, mais retorno eu vou ter. Quanto mais eu planto, mais eu colho. Quanto mais pessoas eu beneficio, mais eu colho. Se eu plantar boas sementes, eu vou ter boas sementes. Se eu não plantar boas sementes, não vai vir boas sementes. Eu falo da área de mentoria. Hoje a gente sabe que tudo virou mentoria, mentores, pessoas ensinando, tá? Na internet tá cheio. Agora vocês vão poder ver ao longo dos anos. Aqueles que fazem as coisas com amor dão certo. Quem não faz não dá certo, não adianta. Tem gente pegando o chat GPT e saindo para dar aula lendo o chat GPT. Só que ele não aplica aquilo na vida dele. E se a gente quer trazer resultado para o outro, a gente precisa ter resultado na nossa vida também. Se eu falo para vocês que eu sou calma, e vocês querem, também desejam ser calma na vida, não adianta, eu não posso falar para vocês serem calmas se eu não sou também. A Ivonete fala isso todo dia, fala isso todo dia pro meu filho. Faça o que você ama e não pelo dinheiro. É isso aí. Faz o que você ama. E não colocando o dinheiro como primeiro propósito, né? Quando o propósito vem antes do lucro, a frequência se eleva e os resultados vêm e fluem com leveza. Quando o propósito vem antes do lucro, propósito vem antes do dinheiro. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu quero fazer isso? Quais as dores que eu vou resolver? A frequência se eleva quando eu tô fazendo isso. Eu tô vibrando positivo, eu tô querendo ajudar as pessoas, eu tô querendo transmitir aquilo as minhas transformações. Agora, se eu coloco o dinheiro em primeiro lugar, eu não vibro para ter esse resultado.
E faltam 4 meses para acabar o ano. Vocês já se depararam com isso? Eu falo muito de meses porque todos sabem aqui que eu faço a leitura da Bíblia às 5h29 da manhã, às 5h59, inclusive estão convidadas quem está aqui, né, que quiser participar. E tem um grupo das Mulheres Imparáveis também, quem quiser entrar no grupo, a gente troca mensagens ali. E às vezes eu faço aulas fechadas somente para o grupo também. E por eu estar acordando às 5h29 da manhã, tem feito com que o meu dia seja muito mais produtivo. Eu tenho visto, quando falo em 4 meses, pra mim parece que eu tô falando de 40 anos, porque eu tenho muita coisa pra fazer em 4 meses. E tem pessoas que já se passaram todos os meses aí e não fizeram nada. E hoje estão refletindo, meu Deus, já passou o ano e eu ainda não consegui fazer aquilo que eu tanto quero. Só que ao acordar cedo, o Wellington às vezes fala, a gente passou por vários desafios nesses últimos 2 meses, fazem 60 dias que eu estou fazendo essa leitura da Bíblia 5h29 com algumas mulheres. E o Wellington às vezes falava, tipo, a gente chegava em casa 2, 3 horas da manhã, e o Wellington falava assim, avisa elas hoje que você não vai fazer, você não é obrigada a fazer, não tem problema. Eu falei, não é nem sobre obrigação, é sobre o propósito. É sobre o propósito. Eu fiz um propósito sobre isso. Então não importa se eu vou dormir às 3 da manhã, eu vou lá, acordo e realizo aquilo que eu coloquei pra fazer. Porque quando a gente pega e a gente começa a colocar os desafios na nossa vida e a gente começa a falhar nesses desafios, o nosso cérebro entende que a gente pode falhar de vez em quando, que a gente não precisa fazer sempre. Agora, quando eu tenho um propósito para isso, a gente faz com amor. A gente lê a Bíblia dormindo, mas a gente lê. A gente acorda. E sim, 4 meses dá para mudar muita coisa. Para mim são 40 anos, tem muita coisa, tem muitos projetos para esse ano ainda, para estar fazendo, executando esse ano ainda. Então, faltam 4 meses para acabar o ano, 17 semanas e 124 dias exatamente. 124 dias para acabar o ano. E eu pergunto, o que vocês vão fazer durante esses 124 dias? Vão ficar dormindo, tendo preguiça? Tem pessoas aqui que estão precisando muito acordar em Deus. Todas nós precisamos. Só que não conseguem. Pode falar que é porque está cansada, mas é porque tem preguiça? Porque dormir é melhor? Porque é mais quentinho. Hoje eu acordei, fiz a leitura da Bíblia às 5h29 até às 6 da manhã. Fui fazer minha meditação. Depois eu fui lá na cama, deitei um pouquinho com o Wellington. 10 minutinhos, porque eu tinha que me arrumar para poder fazer a live. E naquele momento eu falei assim, nossa, que vontade de pegar e ficar aqui nesse quentinho e dormir. Tava tão gostoso. Só que eu tinha um propósito com essa live. E quando o propósito tá na frente do dinheiro, a gente vai e faz. A gente cumpre a palavra. E daí a gente tem resultado lá na frente. Só que se a gente começa a qualquer coisinha falar assim, não, hoje eu não quero, hoje tá cansado, sempre vai ter alguma coisa. A gente sempre vai estar querendo dormir, é gostoso dormir, querendo estar no quentinho enquanto tá frio. Só que a gente precisa se desafiar, né? Na Bíblia fala que consagre ao Senhor e Ele dá capacidade de gerar riqueza. Quantas de nós estamos começando em Deus? Quantas de nós estamos olhando para nós mesmas? Falo sobre a gente colocar Deus em primeiro lugar, depois eu, cuidar de mim, colocar a minha família e depois o meu trabalho. Então aqui diz que Ele dá capacidade de gerar riqueza. Todos nós temos capacidade de gerar riqueza. Todos nós temos capacidade para acordar cedo e fazer as nossas orações. A Renata tá fazendo oração às 3 horas da manhã. Ela falou, Morgana, não tô conseguindo acompanhar a Bíblia às 5h29 porque eu tô num propósito de acordar às 3 da manhã e fazer oração às 3 horas da manhã. É um horário poderoso. Só que para isso ela tem que abrir mão da cama. Ela tem que abrir mão de dormir, de ter um sono profundo às vezes. Porque ela tem que dormir, ela dorme menos. Só que é um propósito. O Wellington colocou a importância de andar junto. Nossos mentorados fazem as coisas pois estão em grupo. Aí fica mais fácil, sozinho não fariam, é verdade. Sozinhos não fariam. E eu vejo quanto eu fico feliz quando eu acordo, boto lá, entro no grupo e começa a entrar as mulheres, né? Começa a entrar, eu falei, nossa, que bom que eu não tô sozinha. Só que mesmo sozinha, teve um sábado que eu fiquei sozinha. Dentro desses 60 dias, todos os dias tinha alguém fazendo a leitura da Bíblia comigo. Só que teve um dia que eu fiquei sozinha.
Foi um dia que eu fui trazer o entendimento de Gênesis. A gente tinha lido todo o livro de Gênesis e eu trouxe o entendimento. Eu fiquei sozinha. Só que naquele momento me veio uma voz assim: você nunca tá sozinha, eu sempre estou contigo. Você nunca está sozinha, eu sempre estou contigo. Talvez eu precisasse estudar um pouco mais. Eu fiz, mesmo que não tivesse ninguém, eu fiz a aula sozinha. Eu fiz o estudo de Gênesis, eu já tinha trazido o estudo de Gênesis. Eu fiz toda a leitura, pesquisei mais, estudei mais, trouxe mais conhecimento. Só que não andem sozinhas. Por isso que a gente fala ali das mentorias, né? A gente tem os nossos mentorados. Inclusive, eu sempre falo para as minhas alunas que quando você sente no coração em fazer algo, faça. Não esperem para depois. Tem muitas pessoas que desejam fazer mentoria com a gente, comigo e com o Wellington, mas acham que não é o momento porque não tem dinheiro. Eu nunca fiz mentoria porque eu tinha dinheiro. Eu fiz a mentoria que depois veio o resultado, que é o dinheiro, entende? Qual que é o propósito de eu fazer a mentoria? Qual que é o propósito? Então, quando você sente no coração, é o momento para você fazer agora, porque na Bíblia fala sobre obediência. E muitas vezes nós somos desobedientes àquilo que está tocando no meu coração. Aquelas pessoas carregam algo que eu preciso, só que eu estou colocando o dinheiro na frente. Daí no momento que eu acho que eu vou ter dinheiro para fazer, aquilo lá já passou. Porque quando você sentiu no coração, era o momento de você ser obediente. Era o momento de você fazer no agora, não era depois. A desobediência, a obediência tardia é desobediência. A Carol Marçal que fala isso. A desobediência, a obediência tardia, eu senti no coração de fazer alguma coisa. Só que eu acho que não é o momento, porque eu não tenho dinheiro, porque eu acho que eu não sou capaz, ou porque aquilo lá é demais pra mim. Daí eu resolvo fazer isso daqui a 4 meses. Isso é desobediência. E o que eu mais aprendi lendo a Bíblia 5:29 é sobre o poder da obediência. Obediência, sejamos obedientes. Então, quando algo tocar no seu coração, faça de imediato. Independente do recurso, o recurso ele vem no caminho. Você nunca vai realizar algo do agora com o dinheiro do agora. Você vai fazer isso com o dinheiro do futuro. Você vai colher no futuro para trazer para o agora. Só que para isso você tem que dar o passo de fé. Dê o primeiro passo que eu coloque o chão. Você dá o passo que Deus dá o chão. Só que eu quero que Deus dá o chão antes do meu passo. Eu preciso ver para crer. Eu preciso ter o dinheiro primeiro para depois fazer. E não, você tem que fazer primeiro antes de ter o dinheiro. A Silmara colocou: hoje eu me desafiei, orei com o Frei Gilson e fiquei na nossa hora da Bíblia e foi lindo. Eu vi que você postou lá, Silmara, muito bom, muito bom. Eu vejo muitas pessoas que estão, até eu já vi algumas vezes também, né, as lives ali do Frei Gilson e é maravilhosa, né? E a Alessandra colocou: é verdade, em grupos ficamos mais motivados. É isso aí, Alessandra, precisa muito, tá? Precisamos andar em bando, andar em grupos. Precisamos muito, sozinho a gente não faz nada, tá? Então, se coloquem a desafio, se coloquem a estar no meio de pessoas que têm uma frequência mais elevada que a sua, em novos ambientes, estar em contato com novas pessoas, ver pessoas fazendo aquilo que você quer, dá um gás em você. Mostra que você tem a mesma capacidade que o outro, que você pode chegar lá também. Só que se a gente fica na zona de conforto fazendo sempre as mesmas coisas e não saindo daquele ambiente, a gente acha que não é possível. Inclusive, eu estava em Santa Catarina, uma pessoa da minha família, eu comentei sobre um lugar, eu falei assim: você viu aquele tal lugar lá que é bacana, por que você não começa a frequentar? Daí ele pegou e respondeu assim: nesse lugar só frequentam pessoas que vão para fazer network, e são pessoas, eu acho que ele quis dizer mais ou menos assim, que eram pessoas de poder aquisitivo muito alto. E as pessoas só estavam indo lá para fazer network, não era por Deus. Mais ou menos nesse sentido. Daí naquele momento me veio assim na mente, né? Isso só mostra a distância que essa pessoa está daquelas outras pessoas. Porque você ir num lugar, mesmo que seja numa igreja, que você faça network, não é errado. Você está conhecendo novas pessoas. Você está indo com o propósito de conhecer, de ouvir a palavra, de estar, né, ouvindo Deus. Mas que problema tem você fazer network com a pessoa que está do teu lado? Você conhecer outras pessoas, às vezes a pessoa que está do teu lado vai se tornar teu sócio. Então, quando a pessoa fala, mas aquele lugar não é pra mim porque lá só tem pessoas ricas. Isso só mostra a distância que você tem dessas pessoas. E você pode estar no meio de pessoas prósperas, porque estando no meio das pessoas prósperas que a gente se torna. Porque a gente vê o exemplo de pessoas fazendo aquilo que a gente não faz. Porque
Porque às vezes a gente julga, a gente fala, né? As pessoas, ai, a pessoa só tem aquele carro lá porque ela roubou, ou porque tal coisa. Não, gente, não. Isso só mostra a distância. Quando você olha para aquela pessoa e você vê ela fazendo, você pergunta, o que essa pessoa está fazendo que eu não estou fazendo? E que eu posso fazer? O que eu posso aprender com essa pessoa para eu alcançar os mesmos resultados? Mas quando a gente bota uma barreira achando que tudo é roubo, que a pessoa, né, que ninguém consegue prosperar tanto em pouco tempo, a gente só mostra a distância daquilo que a pessoa tem e que a gente pensa e fala que a gente não é capaz. Bem-vinda, Luana. E então, botei aqui, sabe qual que é o problema? Queremos primeiro o resultado financeiro, né? E eu coloquei lá na enquete, né, que eu botei no grupo lá, no Instagram, coloquei empreendedorismo, casamento e frequência e espiritualidade. Primeiro veio empreendedorismo, depois veio frequência, depois veio casamento e depois espiritualidade. Poucas pessoas colocaram que querem ouvir sobre casamento e sobre espiritualidade. E eu, né, se fosse responder aquela enquete, eu colocaria primeiro a espiritualidade. A gente tem que primeiro estar em Deus para ter boas ideias, bons pensamentos para poder estar executando aquelas coisas. Então, na minha vida, primeiro vem a espiritualidade. Depois eu colocaria a frequência e casamento ali nesse mesmo nível, porque nós com frequência boa, nosso casamento vai estar bom. A mulher, ela tem o poder de construir ou destruir o seu lar. A mulher tem esse poder. Eu fui visitar um familiar nosso e a mulher tá muito abalada, muito depressiva. E eu consegui ver dentro daquela família a tristeza que reina dentro daquele lar. Porque a mulher está depressiva, porque ela não consegue se levantar. Porque ela está só naquele mundinho, ela não quer conhecer novas pessoas, ela não quer sair daquele ambiente. E o quanto aquilo acaba influenciando todas as pessoas da casa. Quando a mulher está com frequência alta, ela anima todas as pessoas da casa. Quando a mulher fala coisas positivas, ela dá vida dentro da casa dela. A mulher tem esse poder, vem da mulher, do ser da mulher. Quando ela está feminina, quando ela está na energia dela, ela deixa aquele lar mais doce, mais amável. Pode vir um homem com autoridade, falar as coisas e tal, mas a mulher, ela vem com aquela doçura, é o equilíbrio. Agora imagina você estar dentro de uma casa desanimada, com a mulher com depressão, com o marido desanimado, com os filhos desanimados. O quanto nós, mulheres, temos essa responsabilidade de buscar cada vez mais Deus, melhorar nós, por isso que eu falo, é Deus em primeiro lugar. Acordem cedo, façam oração, coloquem oração dentro da casa de vocês. Eu e o Hélio, a gente ficou num apartamento lá em Balneário Camboriú, a gente alugou um apartamento pelo Airbnb. E quando eu entrei, já todos os dias eu estava fazendo a leitura da Bíblia às 5h29 da manhã. E eu comecei a sentir uma vibração tão boa dentro daquele apartamento. A gente sabe que passam muitas pessoas por lá, né? Mas o fato de eu estar fazendo a leitura da Bíblia, de eu estar fazendo oração lá dentro, eu senti que eu saí de lá e eu deixei um ambiente aquecido. Que as próximas pessoas que vão entrar dentro daquele apartamento, elas vão sentir Deus dentro daquele apartamento. Por conta de eu acordar cedo e fazer a leitura da Bíblia dentro daquele apartamento. Olha o poder que nós temos de vibrar dessa frequência, de estar vibrando e colocando energia boa dentro do nosso lar. E ao contrário também acontece quando a gente acorda reclamando, quando a gente não agradece, quando a gente só fala coisas negativas. E por que muitas vezes a gente inverte, né? Por que a gente inverte? Por que a gente quer empreender tanto? Porque a gente precisa do dinheiro. Quando a gente coloca o empreendedorismo em primeiro lugar, sem pensar no propósito, é porque a gente coloca o dinheiro na frente. Daí você pode falar assim, mas Morgana, hoje eu tenho filhos, eu tenho que criar meus filhos, eu preciso empreender e o empreender faz parte. Só que você pode, mesmo que você está trabalhando muito, acorde mais cedo e coloque Deus em primeiro lugar. Você pode fazer isso. E sabe o que é melhor? O que eu entendi desses últimos tempos aqui foi que quando eu coloco Deus em primeiro lugar, o meu trabalho ele se torna muito mais leve. Eu sou mais direcionada para o meu propósito. Agora, quando eu coloco o dinheiro em primeiro lugar e não sobra tempo para Deus, eu faço na força do braço. Às vezes eu não faço boas escolhas. Às vezes eu passo por dores que eu não precisava passar. Então, coloquem Deus em primeiro lugar. Acordem cedo. Tem um poder na madrugada enquanto as mentes estão dormindo e você está orando.
E até trouxe aqui, né, que eu falo muito sobre energia masculina e feminina, né? Porque muitas mulheres hoje precisam empreender para ter o que desejam. Muitos homens passivos não dando conta de prover, nem de dar aquilo que as mulheres desejam, né? Muitas mulheres, elas trabalham para ter algo diferente daquilo que o marido pode dar. Só que o marido tem essa capacidade para dar aquilo que ela quer e muito mais. O marido tem essa capacidade. Só que a partir do momento quando a gente inverte os papéis achando que ele não tem capacidade e eu tenho que fazer para ter, porque eu achava isso. Eu antes trabalhava, o Wellington eu nem tinha obrigação de ajudar muito com as coisas de casa. Mas eu trabalhava para eu ir no melhor salão de beleza, para eu ter as melhores roupas, para eu ter os calçados, para eu poder fazer drenagem linfática, para eu cuidar de mim mesma. Só que quando eu estou fazendo isso, eu estou falando que meu marido não tem a capacidade de ir muito além para poder me dar isso. E eles acabam ficando mais passivos. Então, eu não estou falando que você não deva trabalhar. Eu trabalho ainda hoje, né? Eu tenho as mentorias, nós fazemos os nossos eventos próprios, nós temos a empresa de eventos, o Wellington tem outros negócios e eu ajudo eles. Hoje eu sou muito o apoio do Wellington dentro da empresa. Mas não deixe de entender que seu marido tem essa capacidade sim. Se ele não manifestou isso até hoje, é porque você viu ele talvez como fraco. Porque você acha que ele é incapaz. A partir do momento que você começar a pensar e falar palavras diferentes daquilo que você tem feito hoje, ele vai começar a manifestar. Só que tudo tem seu tempo. Talvez você passou 15, 20, 30 anos sem entendimento reclamando. Então, às vezes, você começa a mudar o pensamento, começa a escrever, começa a falar coisas positivas, você quer resultado imediato e não vai ter. Você precisa mudar muito, você precisa mudar você para projetar nele esse homem, né? Esse homem viril, capaz de dar tudo o que você quer, merece e muito mais do que isso. E já falei para vocês ali sobre a obediência, né? Sobre ser desobediente. A obediência imediata, né? Evita arrependimento no futuro. A obediência imediata evita arrependimento no futuro. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa agora e lá no futuro aquele preço daquele negócio que a gente quer fazer está muito mais alto. Tem pessoas que começaram a mentoria dos conselheiros com o Pablo Massal, com a gente, foram lá e não fecharam naquele momento a mentoria. Nós fechamos. Daí essa pessoa foi lá e fechou 6 meses depois. Ela pagou muito mais caro. Muito mais caro do que nós que decidimos naquele momento fechar. E talvez as condições financeiras daquela pessoa eram muito maior do que a nossa naquele momento. Mas nós decidimos. O Wellington botou, eu vou fazer live agora, Morgana, empresta sua audiência pra mim. Ó, gente, saindo daqui, pegue o marido de vocês, ou quem é homem que tá aqui na live, mulher também, e já segue o Wellington ali, bem-vinda já aqui, que o Wellington aqui em seguida vai fazer a live dele. Wellington, a gente precisa tomar café juntos. Então, aqui pra gente fechar também a nossa aula. Deixa eu ver quem entrou, Alberto. Eu quero trazer para vocês pra gente fechar essa aula de frequência, empreender com propósito. Falamos em colocar o propósito em primeiro lugar. Propósito, não colocar o dinheiro. Por que eu quero fazer isso? Por que eu faço o que eu faço? O que eu faço de melhor e o que eu tenho que melhorar que eu não sou tão bom? Porque não é pra fazer só o que você tem, os seus dons e talentos ali. Você tem que melhorar aquilo que você também não é tão bom. E qual que é a frequência dos seus pensamentos e palavras? Essa é uma pergunta que eu trouxe aqui. Qual a frequência dos seus pensamentos e palavras que você tem emitido nos últimos 7 dias para você revisar? Nos últimos 7 dias, eu fui mais positiva ou fui negativa? Eu andei com pessoas que me elevaram, eu ajudei alguém, dentro da minha empresa, eu resolvi as dores do meu cliente, ou não, eu só tô jogando, o cliente faz um pedido pra mim, eu jogo de novo pra ele, não, eu tô aqui pra resolver as dores dele. Se alguém tá me pagando pra fazer um trabalho, é pra eu resolver as dores dele, não é pra encher ele mais de dores, fazendo milhões de perguntas e falando que eu faço até aqui, mas depois aqui eu não faço. Não, eu vou me esforçar ao máximo. Eu vejo isso na área de eventos, quando algum cliente pede alguma coisa que eu nunca fiz, eu vou atrás pra ver se eu consigo fazer, se é possível fazer. Dificilmente, eu acho que, olha, não lembro dentro dos 20 anos, algum cliente me pediu alguma coisa que eu falei que eu não fazia. Inclusive, eu abri novos negócios porque o cliente me pediu, eu lembro que uma época o cliente começou a pedir painéis pantográficos, banners, e eu não tinha isso na empresa. Eu ia indicar para ele um fornecedor, eu falei, por que eu não contrato e vendo para ele? Por que eu não pego esse material e eu vendo para o meu cliente? Eu posso comprar do fornecedor, eu testo, vejo se é bom, vou lá, monto para o meu cliente e eu entreguei para o cliente, eu ganhei dinheiro com isso. Logo, eu me tornei
uma franqueada desse negócio. Eu comecei a vender esses produtos. E eu comecei a agregar mais dinheiro dentro da minha empresa. Por conta de o cliente pedir uma coisa que eu não tinha, que eu não oferecia. Logo, eu estando em frequência alta, em meditação, em oração, eu antes de indicar o fornecedor para o cliente, eu poderia só responder que eu não tenho. Mas eu pensei em indicar para ajudá-lo. Mas ao indicar eu falei, por que eu não compro e vendo para ele, já que ele pediu para mim? Eu comprei o produto e vendi para o meu cliente, que era uma coisa para a área de eventos. Logo, eu vi naquilo um negócio. Eu abri um negócio novo. E por muito tempo, esse negócio ajudou a acrescentar valores mensais na minha empresa, que era uma coisa que eu não tinha antes, porque eu comecei a ser procurada por pessoas, empresas que nem conheciam o meu trabalho, para comprar esse produto. E a pessoa comprava esse produto ou alugava esse produto, porque eu acabei adquirindo também, e alugava para os clientes, resolvendo as dores deles, porque tinha gente que não precisava comprar, só queria alugar. E não existia aqui no Brasil uma empresa que alugasse. Eu falei, eu vou comprar e vou alugar para os clientes, já que eles estão precisando, eu vou resolver as dores deles. Então eu acabei com isso, criando um novo negócio e atendi muitos clientes e muitas vezes o cliente pedia esse produto e já pedia uma recepcionista, uma promotora, pedia a decoração de um stand. Então eu agreguei um produto novo através de uma ideia de alguém que pediu algo que eu não tinha. Só que eu não falei que eu não tinha, eu fui resolver o problema dele. Bem-vinda, Josi. E então, pra gente fechar essa live, vou deixar para vocês aqui. Primeiro a gente precisa mentalizar as coisas que a gente quer, mentalizar. A gente precisa escrever, escriturar. Eu tenho um projeto de vida, tem pessoas que têm painel dos sonhos. A gente tem que escriturar, colocar. Se hoje você não se acha capaz para alguma coisa, comece a escrever no papel. Eu sou capaz de fazer tal coisa. Você é capaz. Você só acha que você não é capaz. Eu preciso verbalizar. Eu muitas vezes, se vocês virem aqui na minha casa, chegar nos banheiros, né? Nos banheiros, no lugar que a gente fica ali, às vezes, olhando só para a parede, tem frases positivas. Eu só coloco frases positivas para eu lembrar todos os dias, porque a gente esquece às vezes. Então, às vezes, eu tô lá um pouquinho mal-humorada. Eu vou lá no banheiro, olho para a parede e falo, eu sou feliz, eu sou próspera, eu sou rica, eu tenho capacidade infinita. Logo, já desperta a minha mente. Então você precisa verbalizar, falar, escrever, mentalizar. E você precisa também visualizar. Por isso que eu falo muito sobre a meditação. No momento da meditação eu visualizo o topo da minha empresa, que ainda não está manifestada. Só que eu consigo ver o topo. Hoje você pode estar morando numa casa pequena, só que no momento da visualização você pode visualizar uma casa grande. No local que você deseja, da forma que você deseja. Nós fomos para Florianópolis agora para Santa Catarina, fizemos os eventos lá, fomos para Balneário Camboriú. Toda vez que eu caminho na beira-mar de Florianópolis, eu vejo helicópteros pousando, ali tem um heliponto, bem na frente do Hotel Majestic. Toda vez que eu passo ali, eu vejo eu e o Wellington chegando de helicóptero com os nossos filhos, nós descendo ali para visitar a nossa família, ou a casa que a gente vai ter em Florianópolis também. Eu vejo isso. Toda vez que nós passamos na beira-mar de Florianópolis, eu vejo a cor do helicóptero, a gente descendo, os filhos. Eu vejo isso. Tá manifestado ainda? Não está, mas vai. Eu tenho certeza, eu ainda vou postar no meu Instagram pra vocês e falar, olha, lembra que eu falava que eu descia de helicóptero lá no heliponto na frente do Hotel Majestic? Hoje eu estou manifestando. Mas por quê? Porque eu estou fazendo todo esse processo. Mentalizar, escrever, verbalizar, visualizar e, por último, materializar. Quando eu faço o processo de mentalizar, escrever, verbalizar, visualizar, eu materializo. O contrário também acontece quando a gente pensa coisas negativas, quando a gente acha que não é capaz. Eu materializo. O quê? O não alcançar os objetivos, o não abrir uma empresa com propósito, o não ter frequência boa. Por isso, quanto mais você mentalizar, escrever, verbalizar, visualizar coisas positivas, mais você vai ter retorno, porque você vai realizar aquilo que tanto você almeja. A Josi colocou, sou capaz de realizar tudo o que desejo. É isso aí, a Josi sempre teve essa frequência alta, sempre muito, muito positiva. A Rose, verbalizar e lembrar de algum evento do passado em que vencemos algum desafio e ancorar nele. É isso aí, Rose, isso aí também é muito importante.
Hoje eu passo pelos desafios de forma muito mais rápida, porque eu olho para trás e falo assim, eu já passei por isso, eu já passei por esse processo. Então, antes eu demorava meses para resolver alguma coisa, hoje já, às vezes demora semanas, muito mais rápido. Então, quando a gente lembra que a gente já passou e ancorar nisso, faz todo sentido. Mas é isso aí, são 9h28, eu ia terminar às 9 horas a live, tô fazendo 1h30 de live, mas acho que deu bem certinho, eu tinha me comprometido das 8 às 9h30. Eu quero agradecer aqui todas que estiveram comigo, todos vocês que estiverem comigo, espero que tenha feito sentido. Quem tá no meu grupo, eu vou abrir o grupo agora, não sei se ele tá aberto, eu acho que não, eu vou abrir ali caso vocês queiram fazer perguntas, que vocês queiram colocar algum comentário lá, e logo logo eu vou fazer uma aula fechada no Zoom, porque eu gosto muito, eu gosto de fazer as lives aqui, mas eu gosto de fazer no Zoom porque eu consigo conversar com vocês, é o momento da gente se expor, da gente colocar ali as nossas dores, os nossos desafios e também as nossas realizações ali para poder estar ajudando outras mulheres também. Então, eu logo vou estar fazendo uma aula no Zoom fechada e então por isso quem não estiver no grupo, me chamem aqui para poder incluir vocês no grupo, porque a gente vê que aquele grupo fortalecido ali faz toda a diferença. A Rose esteve com a gente agora aqui em São Paulo no nosso evento presencialmente, a Silmara teve em Santa Catarina, Florianópolis, teve com a gente também, a Heloísa teve com a gente no evento em Florianópolis. Então imagina, a gente começou nessas aulas do Zoom fechada, né, crescendo, tendo conhecimento, tendo entendimento, e a gente já pôde realizar o nos conhecer pessoalmente, presencialmente. Quem diria, né? Tipo assim, a gente estava fazendo as aulas online e agora a gente já está se conhecendo presencialmente. Olha a diferença. Tem pessoas que estão no meu grupo que se tornaram mentoradas. Nossa, o Anderson e a esposa e os filhos estiveram no nosso evento, são parentes da Rose, se tornaram nossos mentorados, vão andar com a gente aqui nos próximos 4 meses, vão alavancar os negócios, vão alavancar a família, né? Eu digo, a gente fala muito sobre família também. Então vão estar junto com a gente durante 4 meses. Olha que legal. A Heloísa colocou gratidão, portanto, e foi lindo. Heloísa, você mandou uma mensagem pra mim, eu vou te responder, tá? Ontem eu não consegui porque nós chegamos em São Paulo ontem, mas hoje eu vou tirar o dia ali pra responder o pessoal que mandou mensagem, mas eu vi a sua mensagem sim e vou estar respondendo, tá? A maquiadora colocou, mentalizando, eu te maquiando por um evento seu. É só vir, hein? Como é que é teu nome? Estou aqui à disposição para conhecer o teu trabalho. E a Heloísa colocou, eu serei sua mentora ainda em nome de Jesus Cristo. Sua mentorada, né? Heloísa, sentiu no coração, bora fazer. Não coloca obstáculos. Não coloca. Eu também muitas vezes tive que assumir desafios muito altos que eu achava que eu não era capaz. E naquele processo eu vi o quanto eu tinha capacidade e eu só pensava pequeno. Mas estamos juntas aí e bem-vinda, Fernanda. E então finalizo essa live deixando para vocês que vocês precisam mentalizar, escrever, verbalizar, visualizar para materializar. Muito obrigada pela presença de todas, um beijo e até a próxima sexta-feira. Toda sexta-feira nós temos esse compromisso das 8 às 9h30. Faço live ou no Zoom, sempre estou divulgando aqui no Instagram. Um beijo!